todos os seres vivos são capazes de se reproduzir. Não estou dizendo que todos os indivíduos da espécie, tá, podem se reproduzir. É claro que nós vamos ter algumas exceções, algumas espécies, alguns seres vivos vão nascer inférteis, outros vão nascer com alguma anomalia incapaz de reprodução, tá? O que eu quero dizer é que todas as espécies de seres vivos possuem a capacidade reprodutiva. Todos eles possuem a capacidade reprodutiva, ok? E essa reprodução, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser por reprodução assexuada e por reprodução sexuada. O que é a reprodução assexuada? É aquele tipo de reprodução que ocorre sem a mistura de material genético, ou seja, os seres vivos eles podem se reproduzir sozinhos através do processo de reprodução assexuada, tá? Então existem alguns tipos de reprodução assexuada que nós vamos ver dependendo da espécie. Aqui, por exemplo, nós temos por brotamento, muitas plantas, né, alguns quinidários se utilizam desse processo, algumas esponjas também, onde ocorre uma espécie de broto, o ser vivo ele cria uma espécie de clone dele mesmo e solta esse clone, criando uma espécie de broto. Outro tipo de reprodução assexuada é por bipartição, né? Também conhecido como divisão binária, onde o ser vivo duplica o seu material genético e se divide em dois, gerando dois indivíduos geneticamente iguais, tá? Ou então por regeneração, onde uma parte desse ser vivo pode ser cortada ou tirada fora e cada parte vai gerar um indivíduo diferente. Aqui nós temos o exemplo das planárias, que é um verme. Ela possui um poder regenerativo muito bom, pode ser cortado em algumas partes e cada parte gerar um indivíduo diferente. As esponjas marinhas, elas têm alto poder regenerativo. Você pode inclusive colocá-la no liquidificador, né, bater no liquidificador e jogar no mar, que cada grãozinho vai gerar uma esponja diferente. Ok? Então essa é a reprodução assexuada, onde o ser vivo pode se reproduzir sozinhos e não vai ocorrer a mistura de material genético. Então nesse caso aqui, as filhas, elas são geneticamente iguais às mães, ok? Então são clones que são gerados, tá? Eles são geneticamente iguais, as filhas são sempre iguais às mães, tá? Seguindo aqui, nós vamos ter a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, pessoal, não confundam a reprodução sexuada com relação sexual. São coisas diferentes, tá? Nem toda reprodução sexuada vai ter o coito, vai ter a relação sexual propriamente dita. Algumas reproduções sexuadas vai ocorrer de uma forma externa, sem o envolvimento dos indivíduos, tá? Então, o que é a reprodução sexuada? É aquele tipo de reprodução onde ocorre a mistura de material genético, onde você vai ter pelo menos, né, dois indivíduos, né, de sexos diferentes, onde vai ocorrer a troca de material genético. Um vai trocar o material genético com o outro e gerando um novo indivíduo com a genética misturada dos dois. Nós, seres humanos, nos reproduzimos por reprodução sexuada, tá? Metade do nosso material genético nós herdamos do nosso pai e a outra metade nós herdamos da nossa mãe. Então aqui nós temos o exemplo, né, de fecundação interna, no caso do ser humano, onde o espermatozoide fecunda o óvulo e gera um indivíduo geneticamente diferente. Aqui nós temos um outro exemplo, o exemplo dos sapos, onde a relação sexual, o coito, né, ele não ocorre, é um abraço nupcial que o macho dá. A reprodução aqui nesse caso ocorre, a fecundação, perdão, ocorre de uma forma externa, é dentro d'água. As plantas, né, elas precisam de um agente, em muitos casos elas precisam de um agente intermediário, no caso o polinizador, que vai levar o gameta masculino para o gameta feminino, onde vai ocorrer a ovulação. E aqui outro exemplo, né, de reprodução sexuada, onde a fecundação ocorre
com o auxílio da água, né? O macho da hidra, né, libera espermatozoide na água e ele vai fecundar o ovário feminino da outra hidra. Aí vai gerar a célula ovo, que vai ser jogada no mar e vai, né, gerar um outro ser. Então esse é o tipo de reprodução que os seres vivos podem ter: reprodução assexuada, sem a mistura de material genético, e a reprodução sexuada, que é com a mistura de material genético. Outra característica dos seres vivos: todos os seres vivos possuem metabolismo próprio. Ou seja, dentro do corpo dos seres vivos ocorrem reações químicas, processos metabólicos que vai gerar a produção de energia, tá? Seja ele a respiração, a alimentação, excreção, tá? Então, tudo isso é resultado de processos metabólicos, né? Reações químicas que ocorrem dentro dos seres vivos. Então, todos os seres vivos têm um metabolismo próprio. Todos os seres vivos reagem a estímulos do ambiente, tá? Sejam eles calor ou luz, ou até mesmo toque. Os seres vivos, eles são capazes de reagir a estímulos ambientais, tá? O frio que nós sentimos nada mais é do que um estímulo ambiental causado pela ausência de calor. A dor é um estímulo que os seres vivos também conseguem, que muitos seres vivos conseguem receber, tá? O toque, o som, tá? A luz, tá? São todos estímulos ambientais que a maioria dos seres vivos conseguem capturar. Alguns seres vivos são mais simples, não recebem todos os estímulos ambientais, né? Alguns são desprovidos de olhos, não conseguem identificar a luz, mas em contrapartida eles têm o olfato, eles têm o paladar, eles têm o tato. Então, os seres vivos são capazes de receber estímulos ambientais. Outra característica: todos os seres vivos possuem movimentação. Quando a gente fala de movimentação, geralmente a primeira coisa que vem em mente é a locomoção. E logo se vê em mente que eles são capazes de se locomover. Nem todos os seres vivos podem se locomover, mas todos eles possuem algum tipo de movimentação. No caso do ser humano, né, nós temos a locomoção. Fora a locomoção, os nossos órgãos estão em constante movimento, tá? Dentro das nossas células ocorre constante movimentação de substâncias, tá? No caso das plantas, elas não têm locomoção própria, mas elas têm movimentação de seiva dentro delas. Elas podem crescer sendo estimuladas pela luz. Tá? Elas elas são capazes de se mover e crescer em direção à luz, em direção à água, tá? Apesar de elas serem sésseis, ou seja, elas serem fixas no solo, elas têm movimentação própria também. Alguns vermes, tá? Alguns protozoários, como é o caso dessa ameba aqui, tem pseudópodes, né? Pés falsos, que são capazes de dar movimentação para eles também. Ok? Então essa é outra característica dos seres vivos, eles possuem movimentação. Todos os seres vivos evoluem, tá? Então, o que é a evolução, pessoal? A evolução nada mais é do que mutações que ocorrem dentro do corpo dos seres vivos com o passar do tempo. Então, essas mutações, né, essa evolução, a gente consegue comprovar através de órgãos vestiginais. Voltando. Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos alguns órgãos vestiginais de épocas que esses órgãos eram utilizados e hoje não são mais. O apêndice, por exemplo, o nosso apêndice é atrofiado porque ele não tem tanta funcionalidade quanto tinha no início dos nossos ancestrais, né? A nossa arcada dentária diminuiu de tamanho. Se nós formos comparar a arcada dentária de um jovem hoje, do ano de 2020, com um de 2.000 anos atrás, vocês vão ver que a arcada dentária é diferente, tá? Ela tem diferença. A estrutura óssea também. O nosso crânio aumentou de tamanho, né? A nossa altura aumentou de tamanho.
órgãos embrionários, né, indicam que nós evoluímos de um ancestral em comum, que todos os seres vivos evoluíram de um ancestral em comum. Por exemplo, quando estamos sendo gerados, né, em determinado estágio embrionário, o ser humano ele tem brânquias. Essas brânquias elas vão se modificando com o passar do tempo e se transformando nos nossos ouvidos. Então isso é uma comprovação de que um dia, né, isso é uma comprovação de que o ser humano ele evoluiu de algum vertebrado que respirava por brânquias. Aqui nós temos um exemplo da evolução do elefante, de quando surgiu o ancestral que deu origem aos elefantes, foram modificando até se tornar, até gerar as espécies que nós encontramos atualmente, que é o elefante indiano e o elefante africano. Então, evolução é uma característica dos seres vivos. Os seres vivos podem passar por processos de mutação. E por fim, né, para encerrar a nossa explicação, todos os seres vivos possuem composição química. Nós temos alguns componentes químicos que são encontrados no corpo dos seres vivos. Aqui nós temos uma proporção aproximada dos componentes, né? Todos os seres vivos são compostos por água. Todos os seres vivos são compostos por proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e entre outros componentes, né, que em menor proporção, como ferro, zinco, magnésio, entre outros sais minerais, nós vamos encontrar, tá? Essa composição química nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no particular, tá? Qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem entrar em contato comigo que a gente conversa no particular, ok? Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!